Hoje, segundo dia de fórum. Ontem tivemos uma tarde e noite abençoada e cremos no Senhor que vai continuar agora por essa manhã. Nosso pastor Jefferson já está aqui, né? E todos também, os convidados que nós fizemos e os irmãos. Quero agradecer demais a cada um que veio nesta manhã aqui participar conosco nesse momento, e que a gente junto aqui hoje possa aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus. Queria só lembrar do nosso ponto central, que está lá em Lucas 12, 42 e 43. Esses dias estamos falando sobre, claro, mordomia cristã, um fórum sobre mordomia e vida cristã. E lá em Lucas 12, 42 a 43 nos diz: Deus nos confiou a mordomia dos bens espirituais, materiais de família. E diz o seguinte: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador ou o mordomo fiel e sensato que seu senhor encarrega os seus servos para lhe dar sua porção de alimento no tempo devido? Aí vem o principal: feliz o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Amém? Que a gente, como a gente falou ontem sobre a questão de mordomia, que a gente viva isso, pratique isso, lembrando sempre que Ele é o nosso Senhor e nós somos mordomos, administradores do Senhor. Amém? Pastor Jefferson, Pastor William vai apresentar o nosso pastor e vai também orar por ele nesta manhã. Vamos ficar de pé de novo, a gente vai passar um tempo sentado. É uma honra estar aqui apresentando e orando pelo pastor Jefferson. Ele é psicólogo e quando esse tempo foi levantado para nos fazer um fórum, né? Certo dia, depois de uma reunião, identificamos alguns pontos na igreja para crescimento, né? E o pastor Edson nos procura, pastor, vamos fazer um fórum. Eu disse, bora. A gente compramos a ideia, sentamos juntos, chamamos a liderança para sonhar conosco, e a igreja também envolveu nesse momento. Estamos aqui e dividimos alguns pontos de palestras, e quando falou sobre a área da saúde, eu me lembrei logo de Jefferson. Não, esse é o cara para ministrar para nós, porque eu creio tão somente que o Espírito Santo, qual já tem usado ele para impactar vidas, estará usando novamente, né? Eu tive uma honra de estar junto em uma das palestras, no encontro do Aliviando a Bagagem aqui em Natal, onde Jefferson foi um dos palestrantes, e foi bênção do Senhor Jesus. Eu disse, rapaz, falei com o Ivanilson, vou levar ele lá para a igreja para ministrar, e hoje estamos realizando esse momento aqui. É uma honra, viu? Eu gostaria que você estendesse as mãos ao servo do Senhor que tem disponibilizado o seu tempo, a sua profissão e o seu chamado para estar aqui hoje, essa noite. Amém? Eu queria que você pudesse repetir comigo, igual o Eli disse para Samuel: fala, Senhor, pois teu servo ouve, né? Espera aí, né? 1, 2, 3. Fala, Senhor, pois teu servo ouve. Aleluia. Vamos orar para o servo do Senhor. Estenda as mãos aqui em direção ao servo do Senhor. Graça e paz, irmãos. Deus é bom. É um prazer estar aqui hoje nessa igreja com os irmãos, conhecendo mais um povo da família de Deus, né? É um prazer também estar aqui para falar de um assunto, de um tema tão importante para o meio cristão, né? Desde que eu me formei, concluí o curso de psicologia, que eu sempre tive o desejo de levar esse tema, saúde mental, saúde emocional, para as igrejas. Porém, eu sempre encontrei empecilhos, tabus, porque muitas das vezes os pastores, irmãos, acham que ir ao psicólogo, primeira coisa, é coisa de doido. Segunda coisa, é pecado. Terceira coisa, eu vou no psicólogo, perco a minha fé. Quarta, o psicólogo vai mandar eu sair da igreja, vai dizer que Deus não existe.
E aí a gente sempre encontrou esse tabu quando tento levar a psicologia para os irmãos terem essa consciência de cuidar da saúde mental. Então hoje vocês estão, essa igreja, ela está de parabéns porque tem um pastor que se preocupa com a saúde emocional de vocês. E aí a gente vai trazer um tema muito importante: cuidado com a saúde emocional com a perspectiva cristã. Irmãos, há muito tempo, a igreja, ela negligenciou esse cuidado, né? Se nós formos analisar a história da igreja, nós vemos que a igreja, quando eu falo igreja, eu falo da igreja universal, de uma forma geral. Ela negligenciou esse cuidado, esse assunto, né? O cuidar das nossas emoções, da nossa saúde emocional ou mental. Se fala de muitas coisas, mas não se fala disso. Por quê? Como eu falei, existe aí o tabu. As pessoas, elas acham, né, muitos de nós achamos que é pecado, achamos que o psicólogo vai mandar eu sair da igreja, né? Não, se eu estou triste aqui, eu oro e de repente essa tristeza ela vai embora. Deus, ele pode fazer isso, sim ou não, irmãos? Pastor, acho que tem que levar os irmãos para tomar café. Estão com fome. Eu vou repetir. Deus, ele pode tirar a tristeza que está no nosso coração, sim ou não? Sim. Sim. Deus, ele pode fazer. Mas tem coisas, irmãos, que Deus, ele não faz. Como assim, pastor? Ou psicólogo Jefferson? Ou só Jefferson? Eu prefiro que você me chame de Jefferson. Eu até brinquei aqui com o pastor. Tem coisas que Deus não faz. Por que tem coisas que Deus não faz? Porque Deus, ele deixou pessoas para cuidar de nós. Então, muitas das vezes, Deus, ele não faz para que eu e você venhamos ter a atitude de buscar o nosso próprio cuidado. Essa semana eu estava ouvindo a pregação de um pastor, até esqueci o nome dele, e ele falava o seguinte na pregação: crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão. Aí ele disse que todos os irmãos fizeram um silêncio, igual esses aqui, vocês estão, e arregalaram os olhos assim para ele, assim, bem grandão assim. Crente cheio do Espírito Santo pode ter depressão. E esse pastor pregando, ele disse que no meio da pregação se levantou o irmão e disse: isso é um absurdo, pastor. Eu não aceito isso, que crente cheio do Espírito Santo tem que ter depressão, pode ter depressão. Eu não aceito. Aí o pastor, ele disse que calmamente olhou para o irmão e disse: por que você não aceita? Porque é errado. Crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Obrigado, querido. Aí ele olhou, o pastor olhou para ele e disse assim: muito bem, tá bom, muito bem. Se crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão, então crente cheio do Espírito Santo não pode ter miopia, não pode ter estigmatismo. Se crente cheio do Espírito Santo não pode ter depressão, crente cheio do Espírito Santo não pode ter diabetes, não pode ter pressão alta, não pode ter nenhum problema cardíaco, não pode ter bico de papagaio, né, Aurínio? Coluna, não pode ter bico de papagaio. Irmãos, nós precisamos entender e compreender que a nossa mente e o nosso corpo não são coisas diferentes, é uma coisa só. Nós nos acostumamos nessa dualidade, mas não existe essa dualidade. René Descartes é um filósofo que, quando eles começaram a estudar a mente humana, René Descartes, ele falava dessa dualidade de mente e corpo. Na época eles diziam alma e corpo. René Descartes, ele diz que o nosso corpo, ele é uma máquina que trabalha. E a alma, René Descartes chamava a mente de alma. Ele dizia que essa alma faz essa máquina se movimentar. Porém, durante os estudos isso mudou. Não há separação uma coisa de outra. Não são duas coisas, é uma coisa só. Tanto que um dos filósofos, essa frase que eu vou falar atribuída a Sócrates, outros atribuíram ela a Platão, ele fala: mente sã, corpo são. Eu não tenho como estar bem se a minha mente está saudável e o meu corpo não.
Ou o contrário, o meu corpo saudável e a minha mente não está saudável. As duas coisas têm que estar juntas e bem. Então, para a minha vida, olha só que interessante, eu estava conversando com um pastor há pouco tempo. Se a minha vida, para a minha vida espiritual, olha só que interessante isso. Se para a minha vida espiritual está bem, eu preciso estar com as minhas emoções bem. Eu preciso estar com os meus sentimentos bem. A minha vida emocional tem que estar bem. E nós vamos ver aqui que isso é até um princípio bíblico. A psicologia, ela reconhece o indivíduo, eu sempre falo isso nas minhas palestras, principalmente na igreja. A psicologia, ela não é achismo, tá, gente? Ela é ciência. Dia 27 de agosto, completamos, se não me falha aqui a memória, que a idade está chegando, às vezes quer falhar, se não me falha a memória, 63 anos, reconhecida no Brasil como ciência. Então, a psicologia enquanto ciência, ela reconhece o ser humano como um ser biopsicossocial e espiritual. O que é isso? Ela não anula a sua fé. Se você chegar para se consultar com um psicólogo cristão, ou não cristão, esse psicólogo, ele vai usar a sua fé, ele vai usar a sua crença para que você possa superar uma depressão, uma ansiedade, um transtorno de burnout, que nós vamos falar daqui a pouco. Alguém sabe o que é transtorno de burnout? Não, né? Daqui a pouco a gente vai falar. Então o psicólogo, ele pode usar. Pastor Jefferson, ou só Jefferson, isso funciona? Sim. Alguns meses atrás eu estive atendendo um pastor no consultório, e esse pastor chegou com crise de ansiedade. Olha só, ele não cuidava da saúde emocional. A crise de ansiedade dele era tão grande, irmão do céu, que ele disse que chegou a desmaiar no púlpito, numa pregação. Ele desmaiou, irmãos. Às vezes você está sentindo uma crise de ansiedade persistente. Lembrem-se, quero fazer um parêntese bem grande, que todo mundo tem ansiedade. Ter ansiedade é normal. O que não é normal é essa ansiedade atrapalhar, trazer prejuízos para a sua vida. E essa ansiedade que esse pastor, meu paciente, que já recebeu alta, que terapia não é para toda a vida, tá? É um tempo. Ele disse que chegou a desmaiar no púlpito. Estava tão forte que ele chegou a desmaiar. E aí a gente fez uma anamnese. A anamnese é uma estratégia que nós, psicólogos, principalmente da TCC, que é a minha abordagem, tá muita informação? Tá tranquilo? E o que é TCC, Jefferson? É trabalho de conclusão de curso? Não. Terapia cognitivo-comportamental. A abordagem que eu trabalho na psicologia, trabalha os pensamentos disfuncionais que geram comportamentos desadaptativos. Irmão Jefferson, o que é um pensamento disfuncional? O pensamento do desamor, do desvalor e do desamparo. Vamos lá. Já eu volto para o pastor. Ninguém me ama. Eu não mereço amor. Nada que eu vou fazer vai dar certo. Se eu sair de casa, vai acontecer alguma coisa, eu vou bater o carro e vou morrer. Isso são pensamentos disfuncionais. Por que são pensamentos disfuncionais? Porque muitas das vezes são pensamentos irreais. São pensamentos que eles não são verdadeiros. Esses pensamentos geram comportamentos desadaptativos. O que é um comportamento desadaptativo? A pessoa se isola. Ela não quer sair de casa. Ela perde a habilidade social, não faz amigos, né? E aí isso pode desenvolver um quadro depressivo. Então nós trabalhamos isso, fazendo a reestruturação cognitiva, com técnicas da TCC, né? Não passamos remédios. E aí esse pastor veio com essa questão, voltando aqui para o pastor, ele desmaiou, desmaiava, não estava mais querendo sair de casa, ele falou que estava até querendo entregar a congregação. Começamos a trabalhar com ele, anamnese, fazendo lá, conversando. Quando ele entendeu o processo de identificar essas emoções, os gatilhos dessas emoções, isso é um processo, aí nós entramos com técnicas terapêuticas para ele aprender a regular as emoções dele. E aí, irmãos, foi fantástico, porque eu peguei uma técnica da TCC chamada Mindfulness, respiração diafragmática, e falei o seguinte: pastor, qual é a hora do seu devocional? Ele me falou.
Disse, então você vai praticar isso aqui na hora do seu devocional. Você vai praticar isso aqui antes de você dormir, quando você for fazer sua leitura bíblica. Pratique a técnica para você regular suas emoções. E aí ensinei a ele como ele fazia, fiz com ele no consultório e ele tinha que repetir em casa. Na outra semana, ele disse, Jefferson, ele disse, doutor Jefferson, não sou doutor, tá, gente? Não tenho doutorado ainda. Ele disse, doutor Jefferson, eu disse, só Jefferson. Ele disse, Jefferson, foi a melhor coisa que você me ensinou. Parece que quando eu terminei aquela técnica e fui para o meu devocional, parece que eu estava flutuando. Eu pratiquei a técnica antes de ministrar na igreja, não senti nada. Eu disse, você teve uma evolução. Ele evoluiu, conseguiu regular as suas emoções. Então, é muito importante nós cristãos, ou não cristãos, saber regular as nossas emoções. Quem se lembra aqui, levante a mão direita, o que foi que Pedro fez na hora que os soldados prenderam Jesus? Quem se lembra? Pedro. O que foi que ele fez? Alguém fala aí. Fez o quê? Ainda não. Na hora que os soldados prenderam. Fez o quê, Aurino? Cortou a orelha de Malco. Malco, né? Por que Pedro cortou a orelha de Malco? Vamos pensar. Por quê? Vamos pensar, gente. Interajam comigo. Não deixa eu ficar falando sozinho, não. Por quê? A ira. Raiva. Ele viu o seu mestre sendo preso. Ei, que história é essa? Ele já tinha dito antes, né? Os teólogos, às vezes a língua quer enrolar. Os teólogos mas não é falando de mistério, não. Os teólogos de plantão, textos antes, ele olha para Jesus e disse, não deixarei o senhor ser preso, eu não deixarei o senhor sofrer nada, não foi? Aí agora quando os soldados prendem ele com raiva pega a espada e tasca ali na orelha. Raiva. Pedro não estava conseguindo regular as suas emoções. Quem já tomou uma atitude movida pela raiva aí? Eita, ninguém. Só o irmão se entregou, tá vendo? Só o irmão. Parabéns, irmão. Obrigado pela sinceridade. Às vezes, irmãos, nós tomamos uma atitude movida pela raiva. A raiva, ela não é ruim. Mas se eu não consigo regular as minhas emoções, muitas das vezes eu posso tomar uma atitude movida pela raiva e me arrepender depois. Você acha que Pedro queria realmente cortar a orelha daquele soldado? Ele queria cortar a cabeça. Assim eu fico imaginando, né? Até fugindo aqui do tema. Eu fico imaginando, eu acho que Deus botou a mão e cortou a orelha dele. Mas ele queria cortar a cabeça. Mas ele cortou apenas a orelha. A raiva. Muitas das vezes nós, por não sabermos administrar nossas emoções, movido pela raiva, tomamos uma atitude desproporcional. Mas nós vamos aprender aqui que a raiva não é boa. Pode passar. E aí, gente, eu quero me apresentar um pouquinho, né? Você já sabe, sou psicólogo, falei aqui da minha abordagem, que é a TCC. Sou integrante do Aliviando a Bagagem. O pastor ele esteve presente conosco numa palestra. O projeto Aliviando a Bagagem é um projeto de psicólogos que fazemos encontros toda semana e também temos um grupo do WhatsApp que estamos sempre lá colocando conteúdos da psicologia para pastores e líderes cristãos. Jefferson, eu não sou pastor, não sou líder, sou membro. Posso participar? Pode. Depois vocês me procuram, que eu esqueci, foi falha minha, me perdoem de deixar o Instagram aqui, tá? Mas é só me procurar que eu passo o Instagram. Qualquer pessoa pode participar. Temos lives toda semana, falando sobre conteúdos psicológicos voltados para esse público, né? Recentemente, essa semana, foi um motivo de grande alegria, me formei minha primeira pós-graduação em TCC, especialista em um bocado de coisa aqui que não está dando para aparecer, né? Mas sou especialista em ansiedade, depressão, faço terapia de casal, uma abordagem muito nova que não está dando para aparecer aqui, ó, embaixo, a DBT, que é comportamental dialética, é uma abordagem nova aqui no Brasil, mas lá fora os psicólogos já usam ela. É uma abordagem que trata a síndrome de personalidade borderline. Alguém já ouviu falar? Os borderline, né? É uma síndrome de personalidade. Então, crente pode ter borderline? Pode.
porque você é um ser humano, você não é um robô, você não é uma máquina, né? Então, tratamos, né, uma abordagem nova. E também gosto muito de atender adolescente, é o meu público favorito, gosto muito de atender eles. Pergunte. Cognitivo comportamental. A outra aqui, dialética. Comportamental dialética. Certo? Pode passar. E aí, gente, antes da gente falar sobre as emoções, a gente precisa entender o que é saúde emocional. Eu preciso entender o que é saúde emocional. Segundo a OMS, Organização Mundial da Saúde, saúde emocional nada mais é do que a capacidade que eu e você temos que desenvolver, aprender a lidar com as minhas emoções, para depois eu aprender a lidar com as emoções do outro. Saúde emocional, resumindo, é isso, segundo a OMS, né? Eu preciso aprender a lidar com as minhas emoções, para depois lidar com as emoções dos outros. E o pastor, irmãos, meu Deus, ele faz muito isso, né? O pastor é aquele que lidar muito com as emoções dos outros, que eu vou já falar, e às vezes ele se esquece de lidar com as próprias emoções dele, né? O pastor é aquele que cuida, mas quem é que cuida do pastor? Por isso que nós criamos o projeto Aliviando a Bagagem. E é interessante isso quando a OMS fala, saúde emocional é eu saber lidar com as minhas emoções, para depois eu saber lidar com as emoções dos outros. Pergunta: você já parou para se perguntar, será que você está sabendo lidar com suas emoções? Será que você está sendo um bom mordomo das suas emoções? Está sabendo administrar as suas emoções? Às vezes, quando eu recebo um casal, eu faço terapia de casal, aí a gente começa a conversar, sempre há as reclamações. Mas essa mulher é muito estressada. Aí a mulher olha para... mas ele é calado demais, ele não fala. E aí a gente vai psicoeducar esse casal, para eles saberem lidar primeiro com as emoções individuais dele, para depois ele saber lidar com as emoções do outro, que é o esposo ou esposa. Pode passar, meu querido. Entenderam o que é saúde emocional? Sim? Ok, senão eu volto. Gente, eu trouxe aqui alguns dados. Esses dados aqui também são da OMS. É muito importante nós refletirmos sobre isso. O Brasil, gente, porque não está dando para vocês verem aqui, que está aqui embaixo, mas acredito que dá para ver aqui, não dá? Dá para ver aqui? O Brasil é o segundo país, está em segundo lugar na América Latina, como o país que tem mais pessoas adoecidas na saúde mental. Ou seja, na América Latina nós estamos em segundo lugar de pessoas que estão com algum problema na sua saúde mental. E é interessante que Natal, nossa cidade, Rio Grande do Norte, né? Ela tem o Rio Grande do Norte tem 6% dessas pessoas. E Natal, 10%. A população de Natal, 10% é uma população que está doente, está sofrendo com alguma crise de depressão, com alguma crise de ansiedade, com um TDAH. TDAH está na moda agora, né? Todo mundo tem TDAH, mas não é assim. Não é assim, né? Com TDAH. E interessante que menos 10% aí, menos de 1%, acho que sumiu, menos de 1% dessas pessoas, desses 10% da população daqui de Natal, elas procuram ajuda para se tratar das suas questões emocionais. Foi feita uma pesquisa, irmãos, até 5 anos atrás, que em 2030, nós estamos em que ano? 2024. A pesquisa foi feita que em 2030, problemas com saúde mental, com saúde emocional, iria paralisar mais do que as doenças cardíacas. Ou seja, depressão, ansiedade ou qualquer outro transtorno, iria paralisar as pessoas mais do que as doenças cardíacas. E isso é fato. Isso é fato. Pessoas que me procuram lá no consultório para serem atendidas, a maioria delas estão afastadas
pela perícia médica. Por causa de quê? Por causa de uma ansiedade, por causa de uma depressão, por causa de uma síndrome de burnout, que já já nós vamos falar. Pode passar? Deixa ela passar ali, acho que ela está... Pode passar. E aí eu queria falar um pouquinho do pastor. Existe um artigo científico da Universidade de Santa Catarina. Esse artigo ele foi publicado em 2021. Esse artigo ele foi baseado numa pesquisa feita pelo IBGE em 2019. E esse artigo ele fala da saúde mental dos pastores. Esse artigo ele relata sobre o cuidado do líder eclesiástico. Ele fala aqui o teórico, né, na Câmara. Ele relata que por falta de cuidados pessoais, os pastores e líderes eclesiásticos vivenciam quadros de estresse e às vezes síndrome de burnout ou burnout. O que é a síndrome de burnout? A síndrome de burnout nada mais é do que o trabalho excessivo sem folga. O trabalho excessivo, constante, sem folga. E aí esse artigo ele vem dizer que nos últimos 10 anos, o pastor, a função pastoral mudou. O pastor deixou de ser apenas pastor e passou a trabalhar todos os dias, né, como um trabalhador comum na igreja. Porque ele não é mais aquele homem que se preocupa apenas com o sermão. Ele é aquele homem que se preocupa, além do sermão, vai na casa do irmão que está doente, vai tirar o carro do irmão que está no prego, né? Arruma o currículo porque está desempregado. Meia-noite, 1h da manhã, ele quer dormir, o telefone toca. Pastor, eu estou aqui brigando com minha esposa aqui, me ajude. Né? Esse artigo ele diz que os líderes eclesiásticos, por serem assim, eles acabam tendo a percepção ou pensam que eles têm que estar 24 horas disponível para o serviço da igreja. E aí eles adoecem com essa síndrome aqui, síndrome de burnout. Mas a síndrome de burnout, muitas pessoas também adoecem no trabalho normal, secular, né? É quando essa pessoa ela leva o trabalho para casa, né? Tem o trabalho dela lá, ela trabalha 8 horas lá, termina as 8 horas de trabalho e ela pega esse trabalho e leva para casa. Aí ela está em casa, aí pensa que não, o telefone do supervisor toca, aí pensa que não, o outro toca, e ela fica ali, envolvida. Ela acaba desenvolvendo a síndrome de burnout. Jefferson, vamos fazer uma pausa aqui. Quais são os sintomas? Eu pensei que vocês iam perguntar. Quais são os sintomas da síndrome de burnout? Insônia. A pessoa não consegue dormir. Demora para dormir. Ela está cansada, extremamente cansada, mas não consegue dormir. Existe um tipo de insônia que a pessoa ela dorme, ela consegue dormir logo, mas quando dá 2 horas da manhã, 3 horas, ela acorda, aí não dorme mais. Isso é outro tipo de insônia. Problemas alimentares, ou come muito devido à ansiedade, ou come nada. Problemas estomacais. Quem não conhece alguém que já falou assim, rapaz, eu folgo sábado e domingo. Quando dá sexta-feira, é o famoso sextou, vou para casa, estou de folga. Passo sábado feliz. Quando dá domingo, 4 horas da tarde, a pessoa já, ixi, mano, tenho que ir trabalhar. Se eu pudesse, eu nem iria. Você já ouviu alguém falar isso para você? Essa pessoa está sofrendo estresse do trabalho. Aí quando é na segunda-feira de manhã, antes de sair para o trabalho, é uma dor de barriga, é uma dor de cabeça. Estou me sentindo mal. Aí vai para o trabalho passando mal. Aí quando chega no trabalho, vai para o hospital. Quando chega em casa, passa. A pessoa, vixe, fiquei boa. Síndrome de burnout. É preciso cuidar, né? Se você conhece alguém assim, se você está passando por isso, procure ajuda. Pode passar, irmão, pode passar. Pode passar. E aí, olha só que interessante. Vamos trazer um pouco para a nossa realidade. Sobre tudo o que se deve guardar,
guarda o teu coração, pois dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, 23. Palavra de Salomão. Que coração é esse aí que Salomão está falando? Valendo um copo de café. Cadê os cafeteiros? Que coração é esse aí? A mente, as nossas emoções. Sobre tudo o que se deve guardar, guardem as suas emoções, guardem as suas mentes, porque dele procede a saída da vida. Certa vez Jesus ele chegou para os discípulos e para os fariseus e disse assim: o que contamina o homem não é o que entra, o que contamina o homem é o que sai, porque o que sai do coração. Vocês já leram esse versículo? Sai do coração, a impureza. Então o que contamina é o que sai do coração, das emoções, da sua mente. A Bíblia, irmãos, ela está cheia de versículos nos exortando para que eu e você venhamos cuidar da nossa mente, das nossas emoções. Precisamos cuidar dela. Eu sempre digo que o ser humano ele é um tripé. Ele é um tripé, nós somos um tripé. Corpo, alma e de novo espírito. Corpo, alma, mente, pensamentos e emoções e espírito que vem de Deus. Se eu não cuido desses três, como que eu fico? Eu preciso cuidar. Eu preciso observar e analisar como estão as minhas emoções, como estão os meus sentimentos. Eles estão me atrapalhando, eles estão me ajudando. Aí alguém pode até dizer assim: Jefferson, mas eu não sinto raiva, eu não sinto tristeza. Eu sou uma pessoa muito feliz. Alguém já assistiu o filme Divertidamente aqui? Divertidamente? Só o varão? Meu Deus. Os dois. Só um. Mas quem já assistiu pelo menos um, sabe que tem um personagem lá na cabecinha chamado Alegria, né? Sim ou não? E aquela emoção é a dominante, né? A emoção dominante chamada alegria é a que domina. Se uma pessoa que vive todos os dias alegre, ela é uma pessoa saudável? Quem falou não? Uma pessoa que vive alegre 100% não é saudável, gente. Eu preciso ter contato com as outras emoções. Eu preciso ter cuidado com as outras emoções. Eu preciso ter cuidado com a tristeza, com a raiva, com a melancolia, com o humor, porque as emoções elas são saudáveis. As emoções, toda emoção ela tem uma função. Porém, eu preciso saber regular essa emoção. Porque se eu sou uma pessoa que vivo alegre o tempo todo, eu posso estar escondendo uma depressão. Eu posso estar escondendo uma angústia. Freud, quem já ouviu falar de Freud? Né? Psicanalista. Freud ele diz que todo excesso esconde uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Às vezes essa pessoa ali é alegre o tempo todo, nunca está triste, está escondendo alguma coisa ali. Que ela usa muitas das vezes a alegria, né, para disfarçar. Quem nunca ouviu, né, um amigo do amigo? Gente, mas ela estava tão feliz, ele estava tão feliz, tão alegre, até saiu e de repente tirou a própria vida. Quem já ouviu? Estava feliz, brincando, rindo. Quando todo mundo foi embora, tirou a própria vida. Eu tenho um paciente com depressão. Lembrando, quero fazer outro parênteses aqui. Gente, vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Está tranquilo? Anotem as perguntas, tá? Eu gosto de vocês de perguntas. Tive um paciente que tinha depressão. Esse paciente, infelizmente, faleceu, mas ele não se matou, ele partiu. E ele tinha depressão, diagnosticado pelo psiquiatra. Lembrando que nem toda tristeza é depressão, mas a depressão traz tristeza, tá? Nem toda tristeza é depressão, mas a depressão traz tristeza. Se você vê alguém triste, quer fazer outro parênteses aqui.
Se você vê alguém triste e essa pessoa estiver chorando, não chegue para essa pessoa, não chore não fica assim não faça isso, porque você está invalidando a emoção dela. Se você vê ela chorando, deixa ela chorar, faça assim com ela. Quer o meu nome para você chorar? Chora, pode chorar. Posso fazer alguma coisa por você? Mas não diga, não chore, não fica assim não faça isso. Se ela está chorando, é porque existe uma emoção, e a única forma dela colocar para fora essa emoção é o choro. E esse paciente, que era depressivo, ele tinha pensamento suicida. Quero fazer outro parênteses aqui. Nem todo suicida, ou nem todo depressivo, ele é suicida. Nem todo depressivo ele é suicida. Nem todo mundo que tem depressão pensa em tirar a própria vida, tá? E depressão é fisiológico, gente. Existem coisas físicas, hormônios, que param de ser produzidos no indivíduo para que ele desenvolva uma depressão. Então, existem dois fatores muito importantes para o indivíduo desenvolver uma depressão. O fator fisiológico, na verdade são três: genético e ambiental, que é o ambiente onde ele está vivendo, as coisas que acontecem em volta dele. Estão entendendo? Fatores fisiológicos, genéticos e ambiental, que é o ambiente onde ele está inserido. E aí, gente, esse paciente começou a fazer o tratamento, muito resistente, mas ia lá, e um certo dia ele chegou com raiva do psicólogo. Cara, desse tamanho. É normal o paciente ficar com raiva do psicólogo. Eu sempre digo para os meus pacientes: vai ter dias que você vai sair daqui da consulta com um sorrisão. A consulta com o Jefferson foi muito boa, foi legal, a gente interagiu, a gente até riu, feliz. Vai ter dias que você vai sair daqui pensativo. René Descartes, eu sempre gosto dos filósofos. Tem uns que você não gosta não, eu gosto, mas eu gosto de cá, né? Eu sempre digo, o filósofo fala: penso, logo existo. Vai ter dias que você vai sair da sessão comigo pensativo. Hoje a Jefferson falou aquilo que me fez pensar. E pensar é óbvio, porque quando você pensa, você evolui. Mas vai ter dias que você vai sair daqui com raiva de mim. Com raiva. Poxa, Jefferson também, porque eu vou provocar você a falar coisas que estão aqui dentro, guardadas, você não falou para ninguém. Mas quando você fala, você se cura. Teoria psicanalítica. Vocês estão entendendo? E esse paciente ficou com raiva de mim. Por quê, gente? Porque eu mandei uma mensagem para ele perguntando se ele queria comparecer na terapia. Eu faço isso com todos os meus pacientes. E ele chegou na sessão com a cara feia e disse: estou com raiva de você. Aí eu olhei em mim e disse: isso é terapêutico. Faz parte da terapia. Né? É interessante, gente. O psicólogo ele ouve muitas coisas, né? Ele ouve muitas coisas, está gravando, eu não vou falar porque senão vai pegar isso aí. Mas o psicólogo ouve muitas coisas. Então, eu disse: mas o que houve? E esse paciente disse: tinha umas visitas na minha casa, tratei eles super bem, eles estavam muito felizes comigo porque eu estava bem. Minha namorada disse que ia para a casa dela porque eu estava bem, e eu disse: é hoje que eu concluo o meu? Não. Peguei as pessoas, deixei elas na rodoviária, deixei minha namorada em casa e fui para minha casa fazer o meu plano. E aí, quando eu cheguei em casa, eu vi que eu precisava comprar algumas coisas. E quando eu fui sair para comprar essas coisas para cumprir com o meu plano, o pneu do carro furou. Aí eu voltei para casa com raiva. Deixei o carro lá e voltei para casa. E eu disse: eu vou fazer com o que eu tenho em casa. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei meu celular, tinha uma mensagem sua: vai vir para a terapia hoje? Atrapalhando o plano. Eu disse aquilo, me deu tanta raiva que eu pensei: não posso faltar com compromisso, estou aqui na terapia. Você destruiu os meus planos. Aí eu disse: que bom, né? Aí ele chorou muito nesse dia. Então, o paciente, muitas das vezes depressivo, ele está feliz, está sorrindo. E a pessoa está ali do teu lado ali: nossa, a casa é tua casa. Mas por dentro ela está destruída.
E a pessoa está, é isso aí, pastor, a gente vai, pastor, tentando vai destruir. O depressivo, muitas das vezes, é um mito isso, tá? É um mito. Ah, quem é depressivo vai se matar, dá sinal. Não dá, gente. Não dá sinal. É mito. Não tem como você saber. E como que eu faço, enquanto igreja, enquanto líder, né, enquanto cristão, enquanto pessoa, o que é que eu faço para ajudar as pessoas? Conversa. Maurinho gosta muito de conversar. Conversa, né? Passa uma mensagem. Bom dia, como é que você está? Se você vê alguém triste, e aí, o que eu posso fazer por você? Você quer conversar sobre essa tristeza? Né? Converse, dialogue. Ofereça ajuda profissional. Vamos usar um profissional, vamos usar um psicólogo, vamos cuidar da saúde mental. Você já fez como é que está seu exame físico, fisiológico? Vou abrir esse parênteses. Por que exame fisiológico? Porque às vezes, irmãos, a depressão é desenvolvida por uma baixa vitamina B12. Já ouviu falar de vitamina B12? Vitamina D. Às vezes a pessoa está com uma vitamina B12 baixa. Ela pode desenvolver uma depressão. Às vezes ela está com gordura no fígado. Está lá com gordura lá. Pode desenvolver uma depressão? Pode. Seu fígado não está funcionando direito. Seus hormônios não estão funcionando direito. Seus órgãos. Você pode desenvolver uma depressão. Então existem vários fatores. Por isso que eu falei. Esse fator é um fator genético, fisiológico. Certo? Pode passar. Olha aqui a hora. Definição de emoção. Mas o que é uma emoção? Segundo James, uma James Bond, é outro James, entende que a emoção é a alteração fisiológica, aquilo que eu falei aqui, ó. É a alteração fisiológica provocada pelos estímulos do ambiente que é transmitida pela percepção sensorial. Tudo que acontece em sua volta gera uma emoção. Quem é motorista aqui? Vai matar um motorista, piloto. Piloto, embora fora está dirigindo. Você, quando você sai de casa dirigindo o seu carro, seja sincero, tá? Se não quiser levantar a mão, tudo bem. Mas quando você sai de casa dirigindo o seu carro, pilotando sua moto, você leva uma trancada. O que você sente? Se entrega não. O que você sente? As mulheres casadas, têm namorados, noivos, quando os maridão você chega em casa e o maridão prepara uma surpresa para você, o que é que você sente? Quando seu filho diz, papai, eu te amo, o que é que você sente? A alegria, a felicidade. Ou seja, o estímulo externo, a sua percepção, tudo que acontece em nossa volta, ela gera uma emoção. Essa emoção, ela pode ser boa de se sentir ou não, mas vai gerar uma emoção, certo? Freud, atribuído como pai da psicanálise, ele diz que a emoção é o que registramos na nossa psique. São as representações afetivas, olha só, representações afetivas vinculadas nas suas experiências emocionais. Como assim, Jefferson? A emoção ela pode ser aprendida. Isso é uma teoria, tá, gente? Existem outras teorias. O sorriso social. Quando alguém ri para você, você ri de volta. A gente entende, nós entendemos. Vixe, se está rindo é porque está tudo bem, né? Está rindo, então está tudo bem. Percepção. Estímulo externo. Emoção aprendida. A emoção, irmãos, ela também é sentida nesse estímulo externo. Quem já foi aqui, quem já participou, eu sei que não precisa responder se não quiser, mas quem nunca não participou, foi para um velório e um amigo do amigo. Não, eu vou lá com você, vou, dar o apoio moral. Quando você chega lá, a pessoa que está sendo, esqueci o nome agora, me ajuda. Velada, obrigado. Ela não é nada sua, não é nada seu. Mas você está ali dando apoio, você vê as pessoas chorando, as pessoas ali com um sentimento, porque está perdendo um querido. Como é que você fica? Chorar também. Obrigado pela sinceridade, quase choro. Você sai de lá
né, angustiado. A emoção do ambiente era contagiante. Aquela emoção contagiou você. Mas se de repente você vai para um ambiente que está todo mundo lá festejando, pulando, né? Botafogo foi campeão do Campeonato Brasileiro. Rapaz, aqui é um grupo forte. Aí você tá lá. Falou? Não? Os flamenguistas aí. Tem que aceitar. Você está lá assistindo jogo de futebol, você não é nem botafoguense, mas você vê os caras vibrando aquela alegria. Você sente aquela alegria, né? Você sente, aquilo contagia. Você está no canto, as pessoas estão vibrando, você está passando, você vê aquelas pessoas pulando ali, você sente a alegria delas. A alegria ela também é contagiante. Pode passar. Entenderam o que é emoção? E aí a gente tem aqui as funções das nossas emoções. Toda emoção ela tem uma função. Toda emoção ela tem uma função. Uma delas é o sinal de alerta para o nosso organismo. Medo. Aqui, ó. Sinal de alerta. Medo serve para um sinal de alerta. Ansiedade serve para um sinal de alerta. Quer um exemplo? Você saiu de casa, foi na padaria comprar pão. Aí a trajetória, você passa por uma rua um pouco escura. Aí lá vem você com o seu pão para casa, para comer feliz, né? Fazer uma porradinha. No caminho, você vê, vindo em direção a você, dois homens em cima de uma moto preta. O que é que você tem? Medo. Alerta. O medo é um sinal de alerta. Aí o que é que você faz? Olha, você se protege. Então toda emoção ela tem uma função. Aqui, sinal de alerta, né? Para a proteção da vida. As emoções básicas nos ajudam na comunicação, na comunicação verbal e não verbal. Mas no caso dessas emoções, como medo, isso no caso, como você falou inicialmente, seria entre as emoções normais. Mas é quando você tem excessos repetidos ou alguma coisa do tipo. Gostei. Nesse sentido, o medo ele é normal. Vixe, dois homens, uma moto preta, vou guardar o celular. Não vou ficar com ele aqui, né? Vou procurar aqui, né? Desviar aqui, né? Outro dia eu vi um meme, eu achei muito engraçado. Eu falei meme. Vem o João de moto, a menina que joga o pão dentro do lixo, fica catador, com medo de ser assaltado. Então isso é um medo natural, normal, que não está trazendo prejuízo. Esse medo exagerado, né, que nós podemos dizer que não é normal, é quando ele traz prejuízo. Por exemplo, alguém já ouviu falar um termo chamado TEPT, transtorno de estresse pós-traumático? Sim. Transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que sofreram assalto, eu, por exemplo, sofri 5 já, perdi o medo. Tem mais medo de ser assaltado. Eu fui assaltado 5 vezes, né? Então perdi o medo. Tem mais graça. Não, mas não dá. Mas pessoas que já foram assaltadas, que elas passam por essa experiência, muitas das vezes elas desenvolvem esse transtorno de estresse pós-traumático. E elas desenvolvem um medo tão grande que elas não querem mais sair de casa, porque elas ficam revivendo na mente delas: se eu sair de casa, eu vou ser assaltado. Se eu pegar o ônibus, eu vou ser assaltado. Se eu for na padaria, eu vou ser assaltado. Esse é o medo exagerado, porque ela está revivendo esse trauma. Aí é o medo que traz prejuízo, certo? Tu vai entender? Deixa eu Perdão. Dentro do mesmo contexto, foi citado aqui o pós-traumático. Certo. Eu tenho uma tendência a me antecipar as coisas. Certo. Não é nada exagerado, está me dando uma conta assim, lógico, não é doido, barrido, porque filho pensando, não. Eu sou um cara prevenido que gosta de me antecipar e sentir menos dores com as coisas. Fui diagnosticado recentemente com transtorno de ansiedade generalizada
e transtorno de pânico, eventos de ataque de pânico. E a pergunta é, até que ponto essa antecipação às coisas pode contribuir para isso? Tá. Você faz acompanhamento psicológico? Não, eu fiz e suspendi durante um tempo, mas depois do diagnóstico eu estou aguardando chegar. Pode chegar. Você faz acompanhamento psiquiátrico? Não. Toma remédio? Não. O clínico sugeriu. O clínico. O clínico fez uma entrevista, deu esse diagnóstico, sugeriu exercício físico, acompanhamento psicológico e remédio. Eu falei, segura o remédio, deixa eu dar uma resposta para não entrar logo. Certo. Vamos lá, gente. Eu sou um psicólogo. Eu vou colocar uma parada aqui e vou concentrar na pergunta do irmão, tá? Eu vou falar a forma como eu trabalho, como alguns colegas trabalham. Hoje em dia é moda a pessoa chegar no consultório e em uma consulta já sair com diagnóstico. Não é assim que funciona, na minha visão. Né? Por quê? Existem dois manuais que eu e os psiquiatras, os psicólogos e os psiquiatras trabalham para dar um diagnóstico. Que manuais são esses? O DSM-5 de ansiedade, do transtorno de ansiedade generalizada, traz muito prejuízo. Existe um tempo de sintoma. Geralmente, esses sintomas ele tem que seguir por mais de 6 meses. O paciente ele tem que estar apresentando esses sintomas por mais de 6 meses. Isso. E tem lá os critérios. E tem os critérios para eu seguir. Se eu percebo que esse paciente ele atende pelo menos a 5 dos critérios, 5, aí eu posso dar a minha hipótese diagnóstica. Esse paciente tem TAG. Aí eu, enquanto psicólogo, o que é que eu faço? Um relatório ou um laudo, né? E digo, paciente, pessoa, você precisa de um psiquiatra. Aí esse paciente ele vai para o psiquiatra fazer os 2 tratamentos. O tratamento fármaco e o psicológico. Por que o fármaco, gente? Às vezes as pessoas, elas dizem assim, vixe, vou nada para o psiquiatra, é coisa de doido, tomar remédio tarja preta. Vou não. O psiquiatra ele é um clínico geral que fez uma especialização em saúde mental. Aquele remédio que você acha que é tarja preta, que vai viciar você, não vai. O que é que acontece numa crise de ansiedade, num TAG ou numa agorafobia? O sistema nervoso central é ativado. Quem se lembra do sistema nervoso central? Quinta série. Simpático e parasimpático. Quem lembra? Muito bem, obrigado. A irmã lá atrás aí. Numa crise de ansiedade, o sistema nervoso central ele é ativado. Quando o sistema nervoso central é ativado, é ativado isso é fisiológico. É ativado o sistema de luta e fuga. O seu organismo entende que você precisa de muito sangue aonde? Nas mãos e nas pernas. Para quê? Para lutar pela sua vida, que é das funções das emoções, ou para fugir do homem da moto preta, porque pode ser um ladrão, né? Aí o que é que acontece? Isso é físico. O sistema nervoso central foi ativado, isso está acontecendo, seu coração, bate mais rápido. Quando o seu coração bate mais rápido, é porque o seu coração está batendo mais rápido para colocar sangue nessas partes. Automaticamente falta sangue aonde, gente? Cérebro. O nosso cérebro só funciona, o córtex, o lóbulo pré-frontal. Quem está me ouvindo, levanta a mão direita. Fica todo mundo de pé agora, bora, de pé. Isso, muito bem. Faz assim. Agora senta. Obrigado. O córtex, o lóbulo pré-frontal, é responsável pelas nossas tomadas de decisão. Vocês só ficaram de pé, vocês só fizeram assim, porque o córtex, o lóbulo pré-frontal, recebeu essa informação, ele filtrou, você entendeu, jogou esse estímulo para o hipocampo, para a amígdala cerebral. Está muito rápido? Está rápido? Agora foi. Meu Deus. É ansiedade, Meu Deus. Eu vou chegar lá. O córtex pré-frontal recebe a informação, joga esse estímulo para as estruturas cerebrais, tálamo, hipotálamo e outras estruturas. Essa informação ela passa pelo hipocampo, pelas memórias afetivas e vai lá para a amígdala cerebral. Nós temos 2 amígdalas, a amígdala aqui e a amígdala cerebral.
A amígdala cerebral é responsável pelos estímulos das nossas emoções. Então ela vai jogar esse estímulo para a nossa tireoide. E a tireoide vai produzir os nossos hormônios. Quem gosta de vir para o culto aí, levanta a mão. Olha, pastor, olha para trás aí, pastor. Pega no pé deles aí. Olha. Sabe por que você gosta? Sabe por que você gosta de vir para o culto? Segura aí que eu vou voltar para o tag. Porque a amígdala cerebral joga essa informação para a tireoide e a tireoide produz o hormônio do prazer. Vocês estão entendendo? Por isso que vocês gostam de vir para o culto. Por isso que vocês gostam de vir para a praia. Por isso que o nosso irmão Aurino gosta do Botafogo. Né? A amígdala cerebral. Pode falar. Botafogo, Amém. Então, tudo que a gente gosta é por causa desses estímulos. Então, quando você está no TAG, a amígdala cerebral vai jogar esse estímulo para a tireoide e ela vai produzir o quê? Adrenalina, irmão. Corticóide, fígado. Seu fígado produz corticóide. Vai estar lá em cima do estresse que a gente falou aqui. Entendeu? Então, a medicação que o psiquiatra passa é para deixar você doido? É para deixar você viciado? Não, é para regular o seu sistema fisiológico. É para inibir o sistema nervoso central. Ele vai cortar o sistema nervoso central. Ele vai fazer com que o nosso corpo funcione bem. Entendeu? E aí, gente, geralmente os bons psiquiatras, eles dizem, toma essa medicação e faça acompanhamento com o psicólogo, de preferência da TCC, da terapia cognitivo comportamental. Brincadeira, qualquer abordagem. Mas procura o psicólogo. Por quê? Aceito. É um xiste. Então, porque se você for... Ele está dizendo que você precisa mudar o seu comportamento. A medicação, ela vai ajudar você, mas você precisa mudar o comportamento, sua forma de pensar. E o psicólogo, ele vai fazer isso. Se você faz o tratamento os dois juntos, vai chegar um tempo que você vai receber alta. Gente, eu tive um paciente com TAG. Na verdade, eu tenho vários. Mas eu sempre gosto de falar isso. 8 meses de terapia. Não foi mágica, foi ciência. 8 meses de terapia, tomando a medicação corretinho, fazendo o que a gente combinava nas sessões, recebeu alta. Recebeu alta dos dois. Da medicação e da terapia. Não é mágica, é um processo. Esse processo funciona do mesmo jeito para todo mundo? Não. Cada ser humano é diferente. Eu já tive pacientes que passaram 2 anos de terapia. Recebeu alta depois de 2 anos. Teve pacientes que recebem alta depois de 3 meses. Isso é relativo, porque o ser humano ele é subjetivo. Porém, para um diagnóstico tão sério como o do senhor, como é o nome do senhor? Washington de Castro. Para um diagnóstico tão sério como esse seu, o indicado, entenda, o indicado seria o psiquiatra, porque ele estudou saúde mental, né? E aí eu sempre falo para meus pacientes, foi o clínico? Ok, procure ouvir um psiquiatra, procure ouvir um psicólogo, porque ele estudou. Não que o clínico não sabe, mas para a questão da saúde mental tem um especialista. Entendeu? Pode passar, irmão, já eu termino, viu? Daqui a pouco. Irmão, eu gosto muito, nós vamos falar das emoções. E eu gosto muito de falar dessa emoção aqui. Quem sabe quem é ela? Raiva. Eu amo falar da raiva. Eu amo falar da raiva. Quem acha que raiva é ruim, levanta a mão. Sentir raiva. Sentir raiva é ruim, obrigado pela sinceridade. Quem acha que sentir raiva é bom, levanta a mão. É relativo. Você descarrega. Quem tem dúvida? Tudo bem. Gente, sentir raiva. A gente está acostumado a dizer o quê? Emoções boas e emoções ruins, né? Na verdade, todas as emoções são boas, porque ela tem uma função. E a raiva, como o nosso irmão Aurino falou, é relativo. Ela não é ruim. A raiva é uma emoção boa. É uma resposta emocional que temos a um evento externo ou interno. Olha só. A raiva é uma resposta aos eventos ou estímulos externos ou internos. Por que internos? Porque acontece muita coisa dentro de nós aqui, ó. Por exemplo, como uma crise existencial. Quem nunca passou por uma crise existencial? Os adolescentes aí. Completei 25 anos e ainda não ganhei meu 1 milhão. Completei
tô quase com 30 anos. Ele riu ali, não sei porquê. Eu acho que completei 30 anos, né? Olha a crise existencial aí, ó. Completei 30 anos e não conquistei nada na vida ainda. É uma crise existencial, gente, coisas internas, e é normal, tá? Geralmente por questões de comparação. Então não se compare. Não se compare, você tem seu tempo. Não se compare. Se comparar com o outro, vai trazer essas crises existenciais. Uma pessoa essa semana disse assim: você é rico? Comigo, disse assim: você é rico. Aí eu olhei para ele e disse assim: só na sua cabeça e nas redes sociais que eu sou rico. Gente, porque o que é que a gente vai fazer nas redes sociais? A gente olha para a vida do outro na rede social, é uma vida perfeita. E vida perfeita só existe em 2 lugares: na sua cabeça e nas redes sociais. Não existe vida perfeita. Então não se compare, porque a partir do momento que você começa a se comparar, você traz crises existenciais para você, né? Podemos seguir? Então a raiva, volta lá na raiva. A irmã não gosta da raiva não, volta na raiva. Obrigado, brincadeira. Volta, que é raiva? É uma resposta emocional que temos a um evento externo ou interno, percebido como uma ameaça, violação ou uma injustiça. A raiva ela é boa porque todas as vezes que nós nos sentimos injustiçados, nós temos raiva. Todas as vezes que nós sentimos que o nosso direito foi violado, nós temos raiva. Você vai dirigindo aqui, como eu falei no início, você vai na sua mão certa. Eu sou motoqueiro, mas eu não faço isso, tá, gente? É só um exemplo, eu não faço. Vai não, Gabriel pilota certinho. Aí o motoqueiro vai, ó, ultrapassa você pela direita. Aí a sua percepção: eu fui injustiçado, o direito foi violado, porque não é certo ultrapassar pela direita, é certo passar pela esquerda. Aí você sente raiva, né? O maridão deixou a toalha molhada em cima da cama, e a esposa já falou que não quer. Aí você sente raiva, né? É emoção, não era para se entregar, né? Não era para se entregar, não era para se entregar. Então, nós sentimos essa raiva. Acontece o contrário, é o marido que fica com raiva. Eu sei. Não era para se entregar, Então, acontece às vezes o contrário. O que é que eu quero dizer para vocês, gente? Que a raiva, ela não é ruim, ela é boa. Se está acontecendo uma raiva, se você está sentindo raiva, você precisa analisar: por que eu estou sentindo essa raiva? O que foi que aconteceu? Eu estou me sentindo injustiçado? Só que tem um detalhe: quando eu sinto raiva, a raiva manda eu agir de uma certa forma. Geralmente as pessoas falam que quando elas têm raiva, e essa raiva ela é direcionada a alguém, ela tem vontade de esganar a pessoa, voar no pescoço, né? Pedro quis cortar a orelha do camarada, né? Cortou a orelha, ele queria cortar o pescoço. Nós temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que tiveram raiva, né? Porque a raiva vai fazer isso. Eu quero pegar você e... Então eu preciso analisar. Isso a gente aprende na terapia, tá? Estou sentindo raiva, o que é que a raiva está mandando eu fazer? Se eu tomar uma atitude movido pela raiva, se eu for reativo, vai ser bom para mim? Não. E é aí onde você vai aprender técnicas, estratégias para regular essa emoção, tá? Mas a raiva, ela não é ruim. Você só não pode agir de acordo com o que a raiva está mandando você agir, certo? Pode passar. Segunda emoção, medo, muito bonitinho. Esse medo parece com uma pessoa aqui, um amigo meu, eu acho. É a emoção do perigo. Olha só, emoção do perigo. O medo, gente, ele preserva a vida. Porque muitas das vezes, quando nós temos medo, eu não vou fazer porque eu tenho medo de sofrer um acidente. Eu não vou fazer porque eu tenho medo de morrer. É um medo saudável. Mas quando é aquele medo que traz prejuízos, aí é a hora de procurar ajuda de um especialista. É a emoção do perigo, causa um forte impacto fisiológico. Que eu falei agora há pouco, olha, coração bate mais forte, a respiração acelera, os músculos se contraem, as mãos
tremem. O medo, assim também como a raiva, elas trazem algumas sensações fisiológicas, né? A pessoa fica ali se tremendo, com medo. Então, é importante saber também identificar o que me traz medo. O que está me causando esse medo, que está me trazendo todas essas emoções aqui, toda essa reação fisiológica. Existe técnicas para regular o medo? Sim. Existe, inclusive, eu não sei se o pastor participou da nossa última reunião, mas existe uma técnica que eu sempre trabalho com os meus pacientes: respiração diafragmática, contração e relaxamento muscular de Jacobson, mindfulness. Existem várias estratégias e técnicas que o psicólogo trabalha com o paciente que tem esse medo exagerado. Mas ter medo é normal, tá? É normal. Pode passar. Tristeza é uma emoção caracterizada pela sensação de melancolia, desânimo e pesar. Gente, a tristeza, ela é muito importante para a nossa vida, porque vai fazer a gente fazer o quê? Pensar, refletir, né? Aconteceu alguma coisa que me deixou triste. Por que eu estou triste? Por que isso aconteceu e me deixou triste? Será que eu preciso mudar o meu comportamento? Será que eu preciso mudar a forma como eu me relaciono com os outros? Então a tristeza é muito importante, porque vai fazer você pensar, você refletir sobre suas ações, sobre suas atitudes, ok? Pode passar. A maravilhosa ansiedade é uma emoção normal. Ansiedade é normal. As pessoas estão tratando a ansiedade como doença. Não é doença. Todo mundo tem ansiedade. Todo mundo tem ansiedade. Quer um exemplo? Faz quantos dias de fórum? 2 dias. Tudo bem. Faz quanto tempo vocês vêm se programando para esse fórum? Planejando, organizando. Muito bem. Na última semana, olha só, na última semana do fórum, para o fórum acontecer, na última semana, como os organizadores estavam? Ansiosos. Ansiedade do bem. Eles estavam ansiosos, eles queriam que esse momento chegasse. E essa ansiedade estava fazendo com que eles trabalhassem, pensassem, o café da manhã, o palestrante, um som, um data show, né? Uma água aqui. Eles pensaram, ansiedade do bem. A ansiedade, ela passa a ser prejudicial quando ela traz prejuízos para o indivíduo. Aquilo que eu falei agora há pouco. O indivíduo, ele trava, ele paralisa, ele não consegue fazer nada. Estava atendendo outro paciente. Eu tenho muitos pacientes religiosos, de várias religiões, até ateu. E esse paciente de uma certa religião, ele estava tão ansioso que ele não conseguia chegar aqui na frente e fazer uma leitura. A voz trêmula, ele tremia, gaguejava, né? Aí eu cheguei na sessão, usando algumas estratégias, disse: me fala aí as músicas que você gosta. Aí ele me trouxe uma relação. As músicas eram mais antigas do que eu. Aí ele disse assim: você não vai encontrar não. Na próxima sessão a gente conversa. Na sessão seguinte eu levei todas. Irmãos, foi a sessão toda, 40 minutos eu e ele cantando. Eu aprendi a cantar as músicas. Quando ele terminou de cantar, ele ficou tão feliz. Aí ele disse: eu cantei tão bem. Eu disse: eu também achei, isso é afinado. Aí ele disse: eu vou para a congregação domingo. Eu disse: vá. Na outra sessão, ele disse: doutor Jefferson. Eu disse: só Jefferson. Disse: Jefferson, eu cantei na congregação. Eu fui mesmo, foi. E recebi até um elogio. As pessoas disseram: nossa, fazia tanto tempo que você não cantava. Eu disse: foi bom para você? Foi. Na outra sessão ele disse: Jefferson. Eu disse: oi. Recebi um convite para fazer a leitura. Eu disse: que bom, e aí? E aí eu estou nervoso porque já aconteceu alguns problemas comigo. Vamos fazer um roleplay na sessão. O que é o roleplay? Vamos treinar nós dois juntos. Como que você vai lá fazer essa leitura? Vamos fazer um exercício vocal. Vamos fazer uma técnica de relaxamento muscular de Jacobson, uma respiração diafragmática. Aí ele foi, praticou comigo, praticou em casa. Na outra sessão, Jefferson, que é? Todo mundo gostou, até eu me surpreendi. Ele estava ansioso,
A ansiedade não estava deixando ele fazer um papel tão comum. Mas aí ele tratou, né, com técnicas e estratégias. Então, a ansiedade ela não é tão ruim, ela pode ser boa, né? Ela nos ajuda a lidar com as situações difíceis, desafiadoras e perigosas. Gente, olha só. O psicólogo também fica ansioso, sim ou não? Sim. Um dia desse eu cheguei para um paciente meu e disse assim, olha, que ele tinha muita resistência à terapia. Aí eu disse, eu também faço terapia. Você? Eu disse, sim, eu também tenho emoções. Irmãos, pensa numa coisa que me incomoda, é quando alguém chega assim para mim e diz, mas você é psicólogo com raiva? Mas você é psicólogo ansioso? Eu digo, eu sou um robô? Eu não tenho emoção, não. Eu dirijo, faz 40 anos que eu dirijo, 41. E eu tinha medo de andar de moto. Medo, pastor. Até porque trabalhei 9 anos como técnico de radiologia, medo. Olha o medo aí. Trabalhei 9 anos como técnico de radiologia e fiz muito raio-x de gente quebrada, acidentada de moto. Aí mudei de profissão, né? Fui ser psicólogo. E eu tinha medo. Só que andar de carro estava trazendo prejuízo para o meu bolso. Toda semana era R$200. Fale do céu. Quer falar? Era R$200 de gasolina. No final do mês era R$800 de gasolina. Eu disse, meu Deus, R$800, eu pago a moto, boto gasolina e ainda sobra dinheiro. Aí eu disse, eu vou tirar a habilitação. Fiz o processo e o coração. Aí eu levei para o meu terapeuta, né? Eu faço terapia, irmãos. Eu também cuido da minha saúde emocional. E a gente começou a trabalhar. E psicólogo não pode aplicar as técnicas que ele sabe nele mesmo, não? Sim, algumas eu consigo, outras não. E aí e ele me tratando. Fui para a primeira prova. Eu estava tão ansioso que fui reprovado. Eu fui reprovado 3 vezes no teste, irmãos, ansioso. Ansiedade ali. E na hora que eu ia fazer o 8, quem pilota aqui? Quem pilota? Vocês sabem que tem um 8 lá, né, para fazer? Rapaz, na hora do 8, eu botava o pé no chão. Parecia que a pista ficava pequena. Na minha visão, é interessante que quem sofre de ansiedade, ele vê as coisas ficando pequenas. Ou às vezes grande demais. Às vezes o negócio parece que vai engolir ele. A pista, irmãos, ficava menor do que esse microfone. E eu botava o pé no chão. Ansiedade. Eu saía de lá, eu disse, meu Deus. Aí eu falava para algumas pessoas, as pessoas diziam, e tu não é psicólogo? Tá com ansiedade? Eu disse, eu também sou ser humano. Também sou gente. E aí levei isso para o meu terapeuta, fizemos um bom trabalho. Na 4ª sessão, passei. Estou habilitado. Tá aí a moto, andando habilitado. Então assim, é a preta, é. Vai devagar. Devagar. Ele gosta de andar ligeiro. Vai devagar. É. Então, gente, a ansiedade ela pode fazer isso com as pessoas. Às vezes a pessoa tem a dificuldade de passar num processo de habilitação, passar num concurso público, né? Então é nesse momento que ela precisa se entender, se compreender, precisa de ajuda. Você ia falar? Lembrando. Olha aí.
Já causava problema. Não. Você está vendo? É um exemplo clássico de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático. Antes dela conversar com um profissional, ela achava que a ansiedade era por causa da igreja. Mas aí foi preciso o profissional conversar com ela, puxar a memória lá no hipocampo. Se eu perguntar quem lembra do café da manhã aqui, vocês vão dizer. Se eu perguntar quem lembra o que jantou ontem, só Aurino, que não tô, chegou tarde, né? Chegou tarde. Eu cheguei cedo. Se eu perguntar assim, quem lembra o que jantou ontem, vocês vão dizer. Então, isso lá no hipocampo, gente, a gente tem uma estrutura chamada hipocampo, responsável pelas nossas memórias de longo e curto prazo. O hipocampo também é responsável pelas nossas memórias afetivas. Quem assistiu o filme Divertidamente 2, viu lá, gente, aquilo é neurociência pura. O filme não é nada para criança, é para adulto. Divertidamente 2. Forma, eu vou dar só um spoiler, forma no campo lá da memória um cordãozinho que vai bater lá no cérebro da menina. Né? E quando esse cordãozinho é tocado, que chama-se memórias afetivas, ela vem na mente: eu sou uma boa pessoa, eu sou capaz, eu sou inteligente. Mas quando acontece algo ruim, né? A batida no carro, no caso do céu, aí que toca, que ela lembra daquela situação, aí vem a memória afetiva: eu não sou uma boa amiga, eu sou incapaz, eu não dou certo com ninguém, eu não consigo me manter no emprego. Olha só as memórias afetivas. Eu vou sair de casa e vou bater o carro de novo, vai acontecer um acidente. Porque nesse acidente de carro que do céu passou, gerou um trauma. E ela vinha vivendo esse trauma há muito tempo. Só que todas as vezes que ela queria lembrar, o inconsciente dela, para não trazer prejuízo, guardava. Só, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que quando a gente não fala, o nosso corpo sente. Quem já viu aqui a pálpebra do seu olho tremendo assim, ó? Parece que a biloca do olho vai pular para fora, assim, né? Aqui, o braço está tremendo, né? O irmão riu ali, acho que a sua treme também, né? Você riu? Você já treme, irmão. Treme. Meu Deus, o que é isso? São essas emoções guardadas. Existe um livro chamado O Corpo Fala. Quando eu guardo tudo isso, o meu corpo vai falar. Estresse pós-traumático. E ela associava isso à igreja, mas não era a igreja. Foi algo ruim que ela viveu. E eu, como eu sei da história e não vou expor ela agora, nem sei se falei certo, enfim, não vou te expor. Existia outra coisa por trás. Não era só a batida. Existia outras coisas, outros traumas que não foram tratados. E aí, quando ela conversa com a psiquiatra, ela traz isso à tona, ela se cura. Freud estava certo. Quando eu falo das coisas ruins que estão dentro de mim, me machucando, quando eu externo isso, eu me curo. Vocês entenderam? Pode passar, irmão. Por que decidir conviver melhor com suas emoções? Por que eu preciso conviver melhor com as minhas emoções? As emoções mal orientadas podem exercer efeitos negativos sobre a saúde, tanto mental como física. As emoções mal orientadas. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Você chega para o seu filho pequeno, de 7 anos. Né? Fiquei muito feliz de ver Mili. Conheci ela desde pequena ali atrás. Aí você tem lá seu filhinho lá de 7 anos. Aí você dá uma bronca nele, igual o lixo ali, né? Tá querendo chorar? Ela tá querendo chorar, ela ali. Você dá uma bronca nele ou nela, aí ela vai lá pro canto chorar. Aí você chega assim para ela: meu pai fazia muito isso, minha mãe. Não chore não. Engula o choro. Tá chorando por quê? Você apanhou? Né? Reprime a emoção da criança. A gente repete isso com os adultos. Vê o adulto chorando, chore não, fique triste não. Olhe, né? Irmãos, isso me incomoda tanto. Depois que eu me formei em psicologia, isso me incomoda tanto. Você vê alguém triste. Tá triste por quê, rapaz? Você tem casa para morar, tem comida aí. Você já foi lá no hospital? Vê o que... Não façam isso. Não façam. Se a pessoa está chorando, ela está triste porque existe uma emoção. Aconteceu alguma coisa com ela. Então, se eu reprimo as minhas emoções, o que é que acontece aqui, ó?
eu não vou saber lidar com elas. Não reprima as suas emoções. Então eu preciso aprender a conviver com as minhas emoções para que eu tenha inteligência emocional. Livro de Daniel Goleman. Se vocês quiserem comprar, é muito bom. Na Amazon Prime, tá baratinho, R$50. Estou fazendo propaganda não. É que eu comprei o meu e li. Inteligência emocional de Daniel Goleman. Capa azul, o livro. Pessoas que sabem gerir bem suas emoções têm mais chances de apresentarem boa saúde e cultivarem relações sociais enriquecedoras. Se eu sei lidar com minhas emoções, eu vou saber lidar com as emoções dos outros. Logo, as minhas relações sociais, elas vão ser boas. Não se entregue, pelo amor de Deus, que eu vou falar aqui, tá? Quem não conhece alguém na igreja, na escola, no trabalho, e diz assim, fulano é bom demais, gente boa, né? Que legal aquele cara, aquela mulher, gente boa demais. Mas quem não conhece aquela pessoa que você diz assim, vixe, meu irmão, chegou fulano. Não, fulano, pelo amor de Deus, não fale nele, não fale nela, não. É até legal, mas parece que quando a gente está perto dela, traz uma energia ruim, uma negatividade, um peso ruim, né? Olha só o que é isso aqui, ó. Não sabe lidar com as emoções, essa pessoa. Quando eu não sei lidar com as minhas emoções, eu externo isso. E eu acabo não desenvolvendo habilidades sociais saudáveis. Então, até para eu saber ter amigos, até para que eu tenha amigos, eu preciso saber lidar com as minhas emoções. Pode passar. E aí, gente, eu quero deixar essa frase aqui para os pastores, né? E quero agradecer a vocês por esse momento. Muito obrigado. Gostei, foi bom estar aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei aqui disposto a responder agora. 10 minutinhos, pastor? Para tirar as dúvidas? 10 minutos para os irmãos. Alguém tem dúvidas, perguntas? Pode perguntar. Pronto. Leve lá para o irmão. Leve lá atrás. Quem é? Flávio Mendes Feitosa. Pastor, no último ponto, o senhor falou que, se a pessoa está chorando e tal, para a gente não reprimir a emoção dela, né? Mas, assim, aí eu pensei comigo, algumas vezes, essa pessoa pode, tá chorando por uma bobagem. Eu sei que quem somos nós para julgar se é bobagem ou não, né? Mas, se a gente quer ajudar essa pessoa, então, como seria a forma de ajudá-la para que ela aprenda a lidar com as emoções? Obrigado. Oi, aqui, obrigado. Gostei da sua sinceridade. Às vezes, é sério, eu gostei, ele foi sincero. Às vezes a gente vê alguém chorando, e isso chama-se interpretação. Irmãos, a gente vive 24 horas interpretando o comportamento dos outros. Eu cheguei aqui, olhei para o irmão, é só um exemplo, tá? Pelo amor de Deus, é só um exemplo. Eu cheguei aqui, o irmão entrou com a cara assim, ó. Eu disse, que irmão, sério, acho que esse irmão é brabo. Olha a cara, olha a barba dele aí, meu Deus, caba alto, grande, forte, deve ser muito brabo. Eu interpreto, né? E o irmão nem é sorridente, rindo aqui para mim aqui, feliz, alegre, né? Então é muito comum a gente interpretar, tá? Nós interpretamos o tempo todo, é comum, mas nem sempre as nossas interpretações elas são verdadeiras. Nós podemos estar certo ou não. E é muito comum a gente ver alguém chorando e a gente interpretar, essa pessoa está chorando por uma bobagem. Mas o que pode ser bobagem para mim, pode não ser bobagem para ela, né? O que pode ser bobagem para mim, pode não ser bobagem para o outro. Mas se eu estou vendo ela chorando, como eu posso ajudá-la? Não diga, não chore por besteira. Isso a gente já falou, né? Então você pergunta para ela, quer conversar sobre o que está acontecendo? Você quer falar sobre o que está te causando essa dor? Por que você está chorando? O que eu posso fazer por você, né? Para que essa tristeza ela possa passar? O que eu posso fazer por você para que você possa se sentir melhor? Porque às vezes a pessoa só quer ser ouvida. E aí você vai simplesmente ouvir a pessoa. Simplesmente você vai estar ali do lado dela, né? Gente, eu tenho pacientes, acreditem,
Foi 30 dias de consulta, 4 consultas, porque a consulta é semanal, é uma vez por semana. O paciente só queria conversar. Ele não estava depressivo, ele não estava ansioso, ele não tinha nada. Ele só queria externar alguns problemas que ele estava vivendo em casa. E aí, a gente conversou, ele colocou tudo para fora, eu dei algumas dicas para ele, né? E ele disse, nossa, foi tão bom vir aqui, foi tão bom ser ouvido, eu só queria falar. E achei que estava com depressão. Não estava com depressão. Então, oferecer uma ajuda é muito bom. O que ajuda nós cristãos, pastor, se prepare, viu? O que ajuda nós cristãos é procurar o pastor, né? O gabinete pastoral. E aí o pastor, ele vai ter essa sabedoria. Olha só, o pastor ele vai ter essa sabedoria e inteligência. Isso é comigo, isso não é comigo, isso aqui é com um profissional. E ele, nessa inteligência e sabedoria, ele vai dizer para você se você procura um profissional ou não. Eu tenho falei aqui do Aliviando Bagagem. Eu faço tenho parceria com a igreja chamada Life House, lá na Zona Norte. Nós temos um trabalho lá há 2 anos. Trabalho de atendimento psicossocial, psicologia para todos, né? Começou comigo e uma psicóloga, que inclusive é minha prima, e estendemos esse projeto. Hoje nós temos 3 psicólogos, nós temos uma fonoaudióloga, nós temos um nutricionista e uma fisioterapeuta. Esses atendimentos é na igreja, são atendimentos sociais, né? Atendimento lá sábado, segunda e quinta-feira e quarta, quase todos os dias da semana. E esse trabalho é feito em parceria com a igreja, é um valor menor, justamente para desafogar o pastor. O pastor Eliseu, ele disse, rapaz, depois que eu comecei a fazer esse trabalho aqui na igreja, o gabinete pastoral melhorou 50%, porque quando eu vejo que não está na minha alçada, eu encaminho para o psicólogo. Olha, eu vou com você até aqui, daqui para frente é com o psicólogo, você precisa de ajuda, né? Então, procura o pastor, ele vai lhe orientar. Perguntas? Pode perguntar. Quem quer perguntar? Ele quer perguntar. Obrigado. Pastor, a gente, eu e minha esposa, a gente lidera o departamento de jovens, né, e a gente vê que os jovens de hoje em dia são bastante ansiosos, né? Eu queria uma dica do senhor, quando chegar algum jovem, né, tanto eu como minha esposa, a gente enfrenta isso, né, a questão da ansiedade, toma medicação, tudo mais, faz acompanhamento. Mas o senhor, como psicólogo, queria uma orientação para quando chegar algum jovem, como é que a gente pode ajudar, né? Além de também encaminhar, né, para uma área profissional, mas como é que a gente pode aconselhar, receber esses jovens que chegam, né, com esse tipo de... todas essas emoções que nós vimos aqui, esse tipo de ansiedade, depressão, e qual a melhor forma assim, de identificar, né, um jovem que, como o senhor falou, muitas vezes vai chegar sorrindo, vai chegar alegre, mas em casa está passando por alguma coisa, e como é que a gente pode identificar isso? Gostei da pergunta. No vínculo, na terapia, existe algo chamado vínculo terapêutico. É quando o paciente ele confia muito em você para se abrir, para falar das suas questões. Na direção com os jovens é do mesmo jeito. Eu observo essas coisas. O jovem, o membro, a ovelha, ele tem que ter um vínculo para confiar e falar das suas questões. Eu acredito que você, como líder, tem jovens que se abrem mais com você, tem jovens que se abrem menos. Isso é normal, é o vínculo. E aí, como fazer? Primeira coisa que tem que haver, diálogo. Faça com os jovens da igreja, faça com os jovens da igreja momentos de diálogo, mesa redonda, de conversa. Gente, hoje vai ser um momento de diálogo. Hoje nós vamos falar sobre o que vocês quiserem. Vamos falar sobre tudo. Vamos falar sobre a vida, né? Ora, ler a Bíblia, mas vamos fazer uma roda de conversa. Vamos expor aqui nossos sentimentos. Essa é uma das estratégias, certo? Um momento de diálogo, uma conversa aberta com os jovens, né? Segundo, nessa conversa aberta você pode praticar a respiração diafragmática com eles. É muito simples. Posso passar alguns vídeos para você, mas você colocou lá no Google
Respiração diafragmática. Vários psicólogos ensinam a fazer essa respiração. A técnica de contração e relaxamento muscular de Jacobson, você pode praticar com eles também, né? E ensiná-los a fazer. Jefferson, é difícil? Não. Se você colocar no Google, técnica de contração e relaxamento muscular de Jacobson, tem vários psicólogos explicando como fazer. Entende? O Mindfulness também é muito simples de fazer, qualquer pessoa pode fazer. Então você pode usar essas estratégias, começando pela roda de conversa, o diálogo, né, para eles falarem. Ok? Pode perguntar. Pastor, eu gostaria de perguntar o que a gente pode dizer para uma pessoa que está tendo, assim, na sua frente, uma crise de ansiedade? Muito bem. A crise de ansiedade, quando a pessoa está tendo, ela fica muito tensa, né? Respira ali, fica ali com os sintomas ali se tremendo, chorando. Uma vez eu fiz 2 anos de trabalho na escola, lá no Amadeu, e uma vez eu cheguei lá, a menina estava no chão, se tremendo, parecia que estava convulsionando, mas era uma crise de ansiedade. Se você percebe que a pessoa está desse jeito, pede para ela sentar. Vocês estão me vendo aí, né? Pede para ela sentar aqui, ó. Senta assim. Pede para ela sentar aqui dessa forma. Pede para ela colocar as 2 mãos aqui, ó. Pede para ela fazer isso aqui com a cabeça. Deixa ela chorar, só vai pedindo para ela falar com calma. José, respire. Vai pedindo para ela respirar. Vai pedindo para ela respirar. Vai, respire com calma. Isso. Vai respirando. Respire. Vai pedindo e chamando ela pelo nome. Traz um copinho com água gelada. Pede para ela segurar o copo com água gelada. Pede para ela, se tiver uma latinha de refrigerante, um negócio de suco, pede para ela passar assim algo gelado aqui, ó, na cabeça, segurar. Por que, Jefferson? Quando nós estamos tendo uma crise de ansiedade, uma crise de estresse, algumas pessoas têm a temperatura do corpo, ela sobe. E ela perde a concentração. Ela foca mais nos sintomas do que no que está acontecendo em volta. Então o gelo vai resfriar o corpo dela e ela vai prestar mais atenção no ardor. Se ela estiver segurando, ela vai focar a atenção dela ali, no gelo ali na testa, na respiração, e você vai perceber que ela vai acalmando. Certo? Mais dúvidas? Pode perguntar. Não sei se eu vou saber formular a pergunta. Pode perguntar. Foi falado aqui no início sobre a pessoa estar sempre alegre, né? Isso. Não é normal, né? Tem alguma coisa. Aí eu acredito que todas as emoções, você é uma pessoa que está sempre com raiva, uma pessoa, então é bom se observar, né? Sim. No meu pensamento. E aí, às vezes, a pessoa é assim, mas a família se adapta aquele estado da pessoa. Então, a pessoa se acostuma, porque fulano é assim, então é o jeito dela. Um exemplo da pessoa. E aí, a família, né, acostumou, então você pensa, eu sou assim, esse é meu jeito, todo mundo me aceita. Mas, às vezes, quando alguém de fora percebe um comportamento, alguma coisa, tem que melhorar, alguma coisa estranha, né? E você não quer ouvir a pessoa de fora, porque aquilo já está acostumado. Não, eu sou assim, todo mundo em casa me aceita. Um exemplo. Então, como é que a pessoa mesmo, né, vai conseguir detectar, chegar ao ponto de detectar, não, eu preciso melhorar, porque eu só tenho muita raiva, eu tenho muita tristeza. Porque eu acredito que a pessoa tem que reconhecer. Sim. Porque se não reconhecer, todo mundo vai ficar falando e aquela pessoa vai continuar sendo aquela mesma pessoa. Sim. Aquela pessoa sempre é aquela pessoa com aquela marca. Sim. Então eu acredito que a pessoa em si tem que cair em si e procurar ajuda, né? Porque ela vai se acostumar que a família me aceita e eu sou assim. E o pessoal de fora. Então esse equilíbrio em saber. Sim, estou entendendo. Em saber distinguir onde está o excesso. Eu sou muito alegre, eu sou muito triste, eu sou muito brabo. Sim, entendi. Só os mais antigos, tá? Só os mais antigos. Os mais novinhos não vão saber, não. Brincadeira, talvez vocês saibam. Quem se lembra do desenho Os Smurfs?
Eita, muito bem, eu não sou sozinho. Tava me sentindo sozinho. Os Smurf, né? Os azulzinhos, né? Quem lembra de Zangado? Ei, o Zangado. O Zangado, isso aí. O Zangado estava sempre zangado, sempre bravo, sempre odiando tudo. Uma característica, né? Existem pessoas que são os Smurfs, ele é o Zangado. Está sempre bravo. Sempre, nada deixa essa pessoa feliz. Isso não presta. Eu estou sempre chateado, sempre mal-humorado. É de se parar e pensar. Poxa, todo mundo em volta está vendo que essa pessoa, ela tem alguma coisa que não é normal. Viver sempre zangado, sempre irritado, sempre chateado. Nada tá bom, nada agrada. Aí, as pessoas mais próximas a ele, né? Geralmente a esposa, o filho, né? Ou um amigo do peito. Ontem foi o dia do amigo. Chama a pessoa e fala: pessoa, olha, eu queria conversar um pouco com você. Você já prestou atenção que você está sempre chateado, está sempre zangado, está sempre irritado? Você parece o Smurf, rapaz. Aí brinca um pouquinho, né? Brinca para a pessoa também não ficar com raiva. E converse, mostrar. Você acha que você não precisa rever essa sua forma, né, de ser, de agir? É preciso, muitas das vezes, sim, quem está mais próximo conversar. Mas tem que ser uma conversa leve, não uma conversa acusando. Eu posso conversar com o pastor leve e conversar acusando ele, né? Mas você, né? Não, leve, fazendo com que a pessoa que você observa que, né, tem essas alterações, elas venham reconhecer que ela precisa de ajuda. E aí tem um detalhe: por mais que você fale para ele ou ela que ela precisa de ajuda, ela precisa reconhecer que precisa. Se ela não reconhecer que não precisa de ajuda, não tem o que fazer. Quem lembra de Saul aqui? Saul da Bíblia. Lembra de Saul, né? Ele tinha uma ordem. E ele só tinha que seguir a ordem, sim ou não? Mas ele não quis. Então, se ele não quis seguir a ordem, não tinha o que ser feito, né? Então, do mesmo jeito, são as nossas orientações. Do mesmo jeito, é o pastor para a igreja. Ele orienta. Se você não quiser seguir a ordem, não tem o que fazer. Não tem como obrigar você a seguir essa ordem. E isso eu falo muito na terapia. Muitas das vezes o paciente, principalmente quando eu atendo adolescente, os papais aí, olha, o pai e a mãe chegam na terapia dizendo: olha, meu filho é assim, assado. Eu quero que você faça isso com ele. Pronto, eu sou o pai. Agora, transferiu para mim a paternidade. Aí eu chego para o adolescente, a gente começa a trabalhar. Aí o adolescente simplesmente não quer. Ou até mesmo o adulto não quer. Aí eu falo: olha, infelizmente não tem o que fazer, porque ele não quer. Então, se a pessoa não quer, não tem muito o que fazer. Ela precisa querer, né? Precisa partir dela. Mais alguma dúvida? Pergunta. Sim, Washington. Pode falar. Bem rápido. Considerando aqui o aspecto de lidar com jovens do nosso presbítero Branquinho, sim, a gente considera que as crianças que são já em fase de dialogar, né? Crianças de 8, 10 anos podem dialogar mais facilmente, e os jovens vêm com muitos traumas às vezes, ou durante a sua vida cristã. Esses traumas são criados por N coisas. O que eu queria que o Jefferson citasse era assim, os principais aspectos. A gente sabe que hoje a tela de celular e outras telas trazem muitas consequências. Ontem foi falado aqui que é uma multidão fazendo parte da vida dessa criança ou jovem no isolamento do seu quarto ou do seu compartimento onde esteja. Mas se você quisesse citasse para a gente assim, quais são os principais aspectos que complicam a vida dessa fase de idade, para que a gente entendesse como lidar. Somente assim, enumerar. Tá, vamos lá. Esse é um assunto muito complexo que está atingindo a vida de muitas pessoas. São as telas. Entendo o que eu vou dizer. Não estou dizendo que é errado usar, mas tem que ter equilíbrio, como foi falado aqui. Vocês já ouviram falar um termo monofobia? Monofobia é um transtorno, não está no DSM nem no CID-11 ainda, mas já é considerado um transtorno que é um vício, o vício pela tela. O adolescente, a criança não consegue viver sem a tela.
Aí para de comer, para de socializar. Gente, até adultos. Outro dia eu saí com o pessoal lá da faculdade, né, da pós, e a gente foi comer uma pizza. A gente sentou do lado. Sentou 2 casais, um casal. Eles chegaram de mão dadas, sentaram na mesa. Ela pegou o telefone dela e ele pegou o telefone dele. Eu fiquei olhando assim, eu disse: qual é o sentido disso? Né? O celular, não o celular, o comportamento das pessoas, mas eu vou dizer o celular em si, ele está afastando esse relacionamento humano. Por quê? Porque nós não estamos sabendo usá-lo. Nós perdemos a capacidade de saber usar o aparelho celular. E isso reflete diretamente no relacionamento da família. Na minha época, que eu era criança, não vou nem revelar a minha idade, não posso, né? Tenho só a carinha de novo, viu, irmão? Mas eu sou velho. Na minha época, quando eu era criança, os meus pais, eles tinham tempo comigo. Minha mãe brincava comigo, meu pai brincava comigo, né? Eu via os meus tios, chegava em casa, tinha uma hora que a gente brincava, que a gente conversava. Tinha a hora da refeição, igual a música, tem uma música por aí, era a hora sagrada. Sentávamos na mesa. Eu sentava na mesa, meu pai, meu irmão, minha mãe, e nós comíamos, olhando, conversando com o outro. Então tinha relacionamento. Isso, a criança e o adolescente crescia de uma forma saudável. Hoje não existe isso mais. São poucas as famílias que fazem isso. A última live da semana passada que eu fiz, a gente fez no Aliviando Bagagem, a gente falou sobre isso, né? Que as famílias, elas não sentam mais na mesa. Tem até um livro, Sentar à Mesa. Elas não sentam mais à mesa. E isso traz um prejuízo social muito grande para o desenvolvimento dessa criança e desse adolescente. Porque se ele não conversa em casa com os pais dele, porque está o tempo todinho no celular, quando ele chegar na escola, ele vai querer conversar com os amigos? Não. Porque ele aprendeu que a única forma dele socializar está ali. Então ele não vai querer conversar. Eu atendo muitas pessoas. Você não sabe o quanto é difícil atender um adulto de 22 anos com dificuldade de fazer amizade, gente. É difícil, não tem habilidade social. Por causa de quê? Celular. Você não sabe quanto é difícil atender um casal, 30 anos de casado, que perdeu a habilidade social de conversar. Meu marido está no quarto e eu estou na sala, e eu falo com ele: e aí, vai dormir agora? Ei, a conta de luz está atrasada. Gente, isso é real. No almoço, vou almoçar lá. Tem almoço mesmo? Vou almoçar lá. É proibido? Proibido. Porque não faz sentido, você está no quarto e o outro está na sala, por que se falar pelo celular? Entendeu? É complicado você atender, por exemplo, um casal. A gente só conversa assuntos sérios pelo celular, porque eu não consigo conversar olhando olho no olho. Então isso traz um prejuízo muito grande, né? Jovens, adolescentes que têm dificuldade de apresentar seminário. Por quê? Porque perdeu essa habilidade. Perdeu essa questão da interação. Então os pais precisam, né, tem muitos pais aqui, tem futuros pais e mães também, e os adultos precisam rever como que vocês estão interagindo, como que está sendo a sua interação. Entenda, não estou dizendo que é errado usar, até porque nós precisamos, né? Tudo é tecnológico, né? O dinheiro está sumindo, está ficando tudo digital, né? Tudo digital. Nós precisamos, mas nós temos que ter equilíbrio. Precisamos encontrar esse equilíbrio, porque se eu não encontrar esse equilíbrio, eu posso desenvolver coisas prejudiciais para a minha saúde. Respondi? Vamos lá, TOD. Transtorno opositor desafiador. O TOD. É muito comum nessa faixa etária, de Lícia ali, 4 anos. Eu não sei que ano ele tem. O de 7, desenvolver isso. O TOD, ele desafia o adulto. O adulto dá uma ordem e bate no peito: faço não. Ele diz: faço não. Meu menino de 11 anos mudou de série. Olha a mentalidade. Mudou de série, está no 6º ano, a turma maior, botaram ele como líder da turma.
Aí ele chegou em casa disse pra avó, aí minha mãe veio conversar comigo, e eu ouvindo ele, né? Pai, agora eu sou independente. Aí eu disse, por quê? Porque agora eu posso tomar minhas decisões. Aí eu disse, por quê? 11 anos. Porque eu sou líder da sala e eu tomo as decisões já na sala. Eu disse, é engraçado. Agora, inverteu os papéis agora. Você vai, entendeu? Às vezes a criança desenvolve. Então você tem que prestar atenção. É comum, agora vamos com calma. É comum a criança apresentar uma certa rebeldia, porque é criança. Ela não entende. Mas quando isso é demais, ela não respeita os pais, não respeita o professor da escola, não respeita os avós, não respeita os vizinhos. Aí, eu tô atendendo um adolescente de 13 anos, que, gente, ele é totalmente desafiador. A mãe tem vergonha de sair com ele. Vergonha. Porque ele desafia os adultos. Não fala, não dá bom dia. O adulto fala com ele aqui, ele olha assim e sai. Nem ri, você também não riu. Ele nem ri. Sai, e a gente está trabalhando essas habilidades com ele, e é difícil. Então o Todd é um deles, esse desafiar o adulto, né? Respondi? O pastor. Aliviando a bagagem, foi onde eu tive o contato com o Jefferson, né? Através da missão Aleph, e junto com outros parceiros, eles tiveram essa iniciativa de estar trazendo essa palestra aqui em Natal, e ele está até falando que agora vai ser em outros estados, né? Vai ter que viajar, mas louva a Deus por sua vida, Jefferson, por tudo, que Deus continue abençoando. Foi uma palestra maravilhosa.